nós vamos mostrar como se faz a muda de caqui. Nós temos o porta-enxerto, que é produzido por semente. Está lá o Vicente retirando as sementes dos frutos. Depois nós vamos mostrar como que se processa a semente para a produção dos porta-enxerto ou dos cavalinhos, né? E aqui já tem uma muda enxertada. Por que a gente enxerta o caqui? Porque o período de juvenilidade do caqui é muito longo. Um dos motivos é esse. Você, através de semente, vai demorar para a planta entrar em produção. E outro motivo é que, como o caqui tem polinização cruzada, a planta que vem de uma determinada semente pode não apresentar características da cultivar que você deseja. Então, através da propagação assexuada por enxertia, você mantém a característica genética da cultivar desejada e adianta o início da fase produtiva da planta, ou seja, a produção de frutos. Então, os porta-enxertos são produzidos por sementes e aqui podemos ver a área de enxertia, né? Foi enxertada aqui por borbulha, essa planta por borbulha, mas pode ser feita por garfagem também. Tem uma época certa, assim, Maísa? A enxertia por garfagem é feita no final do inverno e a enxertia por borbulha na primavera-verão. Essas borbulhas nós coletamos de ramos coletados no inverno e guardados na geladeira. E você falou da semente. A semente você vai fazer o cavalo. Mas tem que ser a semente de uma variedade específica? Sim. Ou qualquer... Essa cultivar que vai ser usada como porta-enxerto, ela tem que ter algumas características de rusticidade e madeira mais firme. Pois existe algumas cultivares de caqui que a madeira é muito fraca. Por exemplo, o fuiu, né? Quebra bastante galho. Até, inclusive, em algumas regiões, ela é chamada de quebra-galho. Então, a gente evita usar esse tipo de cultivar. Geralmente são usados o pomelo e o rama forte. Olha, até o nome é rama forte, né? Então, ela tem maior dificuldade de quebrar os ramos. E tem que ter cultivares que produzem bastante sementes. No caso, o pomelo, aqui no nosso viveiro, é o caqui mais utilizado para porta-enxerto. Então, esse daqui é a cultivar pomelo, a utilizada como porta-enxerto aqui no viveiro da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, aqui em São Bento, Sapucaí. E essa é a cultivar pomelo. Vocês podem observar que é uma planta bem produtiva e há uma das vantagens também que é o caqui precoce. Ela produz antes de outras. É um caqui taninoso, do grupo dos caquis com tanino, né? E produz bastante semente. Produz bastante semente por quê? Porque o caqui, para produzir semente, a necessidade que a flor cruze com uma outra flor macho. Então, esse caqui pomelo, ele tem as próprias flores macho. Tem as flores macho e as flores fêmeas na mesma planta. Então, há uma polinização bem pesada, fecundação dos frutos e assim a formação de sementes. Então, esses raminhos menores era onde tinha as flores macho, que são flores pequenas e agrupadas, né? Aqui dá para ver, ó. O resto floral, flores pequenas e agrupadas. Agora, as flores fêmeas, elas são maiores e isoladas. Aí o resto floral de uma flor fêmea, né? É maior e isolada. Então, os machinhos ficam em grupo e as flores fêmeas sozinhas, isoladas, né? Então, com a presença das flores macho na mesma planta, promove a produção de frutos com bastante semente, que é o que nos interessa. Outras cultivares de caqui produzem frutos sem semente. O rama forte é uma delas. Então, em alguma época do ano,
produz semente e alguns frutos produzem semente e outros não. Então já fica ruim para quem quer as sementes para a produção de frutos. Agora o pomelo não, por conta dessa intensa polinização, os frutos têm muita semente, o que interessa para o viverista. Mas já, por exemplo, o pomelo ele não precisaria do cruzado, mas comercialmente ele teria saída? O pomelo não é uma cultivar comercial, pelo menos para o gosto do consumidor brasileiro. Apesar de ser um caqui bonito, suculento, mas ele não caiu nas graças do consumidor. Talvez pela sua coloração mais para amarelada, né? Quando ele fica bem maduro, ele fica vermelho. Mas ele não caiu. O gosto do consumo, o gosto do consumidor recai mais sobre o rama forte mesmo. Então, apesar das características, ele não é um caqui comercial. Seria muito interessante, porque é o caqui mais precoce. Inicia a produção quando não tem outro caqui. Talvez houvesse a necessidade de fazer um trabalho maior para mostrar as características dessa cultivar. Cuidado que deve estar cheio de vespa aqui, ó. Parece um tomate ali, né? Esse aqui é pequenininho, né? Talvez ele ficou pequeno porque tem pouco assim. Essa é a polpa dele. Tem semente, sim. Aqui tá mais maduro já. Essa é a situação que ele fica aí, né? Ele fica vermelho. Mas o gosto pra você mesmo assim, Silvana? Eu prefiro o caqui mais de comer ele crocante, né? Tipo fuiu. Mas o rama forte, ele é um pouco mais aguado que o rama forte. Talvez seja por isso que ele não caiu no gosto, né? Mas, você veja bem, quando ele inicia a produção, não tem outro caqui. Então, como não tem outro, eu penso que ele teria um potencial. Mas, por enquanto, ainda ele não é conhecido. Não é uma cultivar conhecida, mas é bonito, é um fruto bonito, olha. É lindo. Não? Grande. Ele é grande, olha aqui, ó. E carrega muito aqui, né? Ó. Em termos de cultivo, assim, ele tem facilidade em relação aos outros? É uma cultivar rústica. É uma cultivar rústica, né? Bom. Muito bom. Inclusive, para ele ser... Ó, você veja bem, com a chuvarada toda, ele manteve as folhas dele. Tá vendo? Tem cultivar aí que já tá jogando folha fora por causa de doença. E ele tá aqui. Né? É uma cultivar muito interessante. E Tem aí, Vanessa, o que você achou aí? Bom. Aí. Os caquis tem... Semente eu nunca comi, não. Sementão, não. Com semente, né? Então, Desse tamanho? é porque geralmente, talvez dos defeitos, entre aspas, que ele tenha para consumo na mesa, seria presente de semente. Nunca comi assim. Porque os outros caquis que vocês estão acostumados, eles não têm semente, É isso. né? Você achou ruim ele ter semente? Não, muito bom. Né? Só que eu nunca tinha comido com semente. Por isso Né? que eu estranhei o tamanho da semente. Eu falei, Uhum. que eu comi não tinha semente assim não, mas é bom. Geladinho, hein? Geladinho, né? E é muito bom. Existem 3 grupos de caqui. Não, vou falar devagar. Existe o grupo Shibugaki. Tem muitos termos japoneses porque um dos centros de origem do caqui é a Ásia, né? Então existe o caqui Shibugaki. É aquele caqui que, mesmo com semente, quando ele está de vez é quando inicia o processo de maturação. Se você morder esse caqui aqui, vai amarrar sua boca. Ele tem muito tanino. Esse daqui já está maduro, o tanino já sumiu, né? Já acabou, né? Ficou imperceptível ao palato, né? Então, o caqui Shibugaki, mesmo com semente,
Se você comê-lo de vez, ele vai estar amarrando, tá? Existe o caqui amagaki, que mesmo com semente ou sem semente, ele de vez é o caqui que vocês comeram ontem em casa. Ele é o caqui amagaki. E vocês comeram ele como maçã, crocante, comeram de vez. Ele não estava molinho assim. Então esse caqui, ele mesmo com semente ou sem semente, ele é doce, né? Então vocês morderam esse caqui que nem maçã e ele estava doce, não estava? Não tem aquela marrenta que tem, né? É. Uma pegada É. que não tem também. Isso, aí depois, inclusive eu deixei a sacola lá, que ia dar para vocês, esqueci de pegar. Depois vocês mostram o fuiu então, porque aqui o nosso fuiu, acho que os passarinhos já comeram todos, que é o primeiro caqui que o passarinho come. Porque ele é mais... Esse aqui o passarinho não come, por quê? Porque esse aqui tem tanino, né? Então você colhe e faz a maturação dele em casa. Aí aqui ele não come, a maioria está aqui ainda. Agora aqueles caqui, que eles já são sem tanino, o passarinho é o primeiro que o passarinho vem comer. Madura bem? Se arrancar assim? Tem que fazer um tratamento, depois a gente explica. Tem que fazer um tratamento ou com álcool, ou com vinagre, carbureto. Tem vários tratamentos para você tirar o tanino dele. Porque às vezes o que acontece? Ele amadurece, parte do fruto fica sem tanino, parte do fruto com tanino. Então o ideal é fazer um tratamento nele para tirar o tanino por igual, né? Então existe esse grupo. Então existe o que é sempre taninoso, que é o shibugaki. Existe aquele que é sempre doce, que é o amagaki, né? Então quem que é o shibugaki? O caqui taubaté, o caqui pomelo. Quem que é o amagaki? Que é sempre doce. É o fuiu, o gocho, o fuiu rana. E existe os caquis do grupo variável. Depois a gente vai ver ali se a gente acha. Ele, quando ele tem semente, ele vira chocolate. E quando ele não tem semente, ele fica taninoso. Esse é o rama forte, o guiombo, o quioto, né? Depois a gente vê se a gente acha ali um que é chocolate. Então vocês vão ver, quando ele está mais redondão, pode ter semente, aí ele é chocolate. Quando ele está mais chato, ele não tem semente, daí ele é taninoso. Então tem esses três grupos. Então nessa confusão aí, as pessoas não conhecem. Às vezes vê um caqui chocolate, pensa que está podre. Aí às vezes compra o fuiu, espera ele ficar vermelho para comer. Então tem que conhecer esses grupos de caqui para você consumi-los de forma mais adequada. Vamos ver se a gente vê lá o guiombo. Esse aqui é o guiombo. Ele é do grupo variável. É um caqui rústico também, né? Você vê que as folhas estão bem verdes ainda. Então vamos ver aqui. Ó, aqui tá com a polpa branca, certo? Então, provavelmente aqui não tem semente. Agora vamos ver um mais bojudinho, para ver se eu acho que, para ver se ele tem, se ele é chocolatado. Então ele é variável mesmo. Ele é variável. Depois, e o formatinho também. Ó, e esse aqui já chocolatou. Tá vendo? Esse aqui você pode morder ele. Ó, agora, se você morder esse aí, morde esse aí. Não, Vanessa, não morde não. Por quê? Porque ele tá amarrando. Se você morder aqui, vai amarrar sua boca. Ai, meu Deus. É que esse aqui eu sei. Se você cortar ele, esse aqui vai ter semente dentro. A semente assim. deixou ele chocolate. Então Agora, se você pegar um aqui, é que alguém tem canivete aí? eu não tenho. A gente vem pro canto, depois a gente corta lá. Esse aqui, provavelmente, vamos ver se ele tá branco. Aí, ó. Ó, tem diferença. tá né? vendo? Então esse aqui tá sem semente E esse, e tá esse aqui com semente. Aí com então. semente ele vira chocolate. Aí o consumidor vê isso aqui e pensa que é podre, né? Mas não é, esse aqui é muito mais gostoso. Esse aqui Por você isso que come. fala chocolate. Esse aqui você come verdolengo.
E esse aqui você tem que esperar amadurecer. Mas ele tem algum motivo pra ficar sem semente? Assim, algum motivo? Ah, sim, porque o caqui, ele tem a capacidade de crescer o fruto sem a formação de semente. Só a polinização já promove o crescimento do fruto. Não precisa de fecundação. Aqui ocorreu polinização e fecundação. E aqui ocorreu só a polinização. Eu ia falar de repente falta de abelha, mas não. Não, A parte dela... isso aqui chama fruto paternocárpico, que são frutos sem semente. Geralmente são menores, porque o que faz crescer o fruto são as sementes. Porque esse aqui é menorzinho, né? Um jeitinho mais... Geralmente os frutos com semente são maiores, né? Porque os sementes têm hormônios que fazem o fruto crescer. Mas alguns frutos têm a capacidade de crescer sem a presença de semente. O caqui é um deles. O interessante é ter as duas opções no mesmo pé, né? Isso aqui é... Mas aí... Não, mas o que que acontece? Se você for do outro lado do fruto, do outro lado, esse lado aqui está mais perto do pomelo. O pomelo não tinha as florzinhas macho, cruzou com ele. Se você for do outro lado da planta, você vai ver mais... Sem semente. Sem semente, olha aqui para você ver, só frutos menores, ó. Olha aqui, ó. Esses frutos aqui tá tudo sem semente. Porque os machinhos estavam do outro lado. Né? Então aquele lado tem mais fruto de chocolate do que esse lado aqui. Olha pra você ver. E esse aqui é um caqui muito bom também, ó. Com esse caqui que a gente faz o roshigaki, o caqui passa. Ah, então ó, aqui no caso a importância por essa questão da planta cruzada. Ali, aquele lado as flores cruzaram e esse lado aqui não cruzou. Olha pra você ver, tem mais fruto comprido aqui. E lá tem mais fruto. Uma correção aqui, você quer colocar, por exemplo, mais pomelo aqui em volta, seria uma opção, por exemplo, ou não? Comercialmente, para o caqui guiombo e para o ramaforte, isso aqui é um defeito. Porque na hora de eu tirar o tanino, e outra, às vezes ele é metade chocolate e metade sem ser chocolate. E isso comercialmente é terrível para os produtores. Porque a hora que você vai fazer o tratamento para tirar o tanino, uma parte do fruto fica mais mole que outra. Então, em cultivo comercial, a gente não deixa plantas com flores macho perto do guiombo ou do ramaforte. Mas, num pomar doméstico, as pessoas vão adorar o caqui chocolate. Também ia adorar. Né? Então daí sim, aí você, inclusive você não precisa plantar o pomelo, você pode pegar uma cultivar que é polinizadora, que só tem flores macho, e fazer a sobreenxertia nas plantas, porque os caquis são plantas grandes, você não vai plantar uma flor só para ser macho, né? Você pode pegar um galinho do macho e enxertar, geralmente na parte mais alta, aí aquelas flores macho... Hã? Não tá pegando não. Não? Não, ele é chocolate. Ah, então olha aqui para você ver, ó. Esse aqui que eu falei para você. Essa ponta de cima é chocolate e aqui embaixo não é. Isso, comercialmente, isso é um defeito. Então, para ele ser inteirinho chocolate, teria que ter bastantes flores macho. Tem uma cultivar que é o Kyoto, depois a gente vê se acha lá. O Kyoto, ele é variável e tem bastante flor macho nele mesmo. Aí ele cruza com ele mesmo. Aí tem mais frutos chocolate. Ah, aqui, ó. Vou comer aqui para você mostrar a semente. Quer, cara? Ó. Ó, tem. Deixa eu só acertar aqui. Aí, ele é a semente que deixou o chocolate, ó. Apareceu aqui também. Aí, Vanessa, agora você morde esse aqui sem semente, para eu Não. mostrar que não tem semente. Não. Comparar, né? Você quer me matar, né? Você mesmo, preferencialmente, Silvana, o que você gosta? Eu gosto do chocolate preto e do chocolate branco que vocês comeram lá. Mas a maioria gosta mais do molinho. Aquele molinho é muito bom. O suco suculento. Eu gostei do molinho. Quer mostrar o vermelho? Porque se for tirar daqui ele vai desmanchar. Tentar pegar ele aqui. Ah, ele vai desmanchar. Ó, então, esse aqui é o ramaforte, que é o caqui mais comercial aqui no Brasil.
E você vê que o vermelho dele é um vermelho intenso, chamativo, né? Ele tem um formatinho mais chato e ele também é do grupo variável. Se ele tiver flor macho por perto, alguma parte dele fica chocolate também. Só que isso é um defeito, porque na hora de eu tirar o tanino, com o tratamento, parte do fruto fica muito mole. Então a gente tem que evitar comercialmente flores macho muito próximos ou que floresçam na mesma época, né? Então esse aqui é a cultivar rama forte. Olhando aqui o tamanho dele e a idade, quantos anos tem esse? Ah, essas plantas já têm mais de 20 anos. E tem plantas aí nossas que tem mais de 30 anos. O caqui é uma das plantas mais longevas, uma das fruteiras, que vivem muitos anos. Há relatos de plantas na Ásia com mais de 150 anos. E você controla assim, isso é poda no caso. Ah, sim. Essas plantas que vocês estão vendo dessa altura, quando o Takanoli chegou, elas tinham mais de 10 metros de altura. Aí foi usado até escada Magiros, escada de bombeiro, para fazer as primeiras podas. Porque o caqui é uma planta que você... Então a gente deixa ela baixa para poder fazer os tratos nela, né? Com uns 3 metros de altura no máximo. Mas o formato original dela é bem alto. Mas assim, uma produção mesmo, você vai manter ela... Manter ela baixa, porque uma planta muito alta você não consegue nem colher, né? Quanto mais cuidar das frutas. Que tem ataques de pragas, doenças. Algumas cultivares a gente até ensaca os frutos. Então há necessidade de você rebaixar as plantas. Às vezes uma planta muito alta vai produzir menos que uma planta dessa. Porque se você observar essa, eu tenho produção por toda a copa. Por fora da copa, no meio da copa. Às vezes uma planta muito alta tem produção só ao redor da copa, porque dentro não bate sol. E as gemas do caqui precisam de sol para se transformar em gemas de flor. Que é as flores que vão virar frutos, né? Umas árvores muito grandes não bate sol por dentro. Qual seria a época correta, Silvana? Agora está em produção, né? Terminando a produção. Então, o caqui é uma planta de clima temperado, é uma planta caduca, que derruba flores, as folhas no inverno. Então a época de poda é no final do inverno. A poda mais forte. As podas verdes você faz na primavera e verão. Mas a poda seca, poda de madeira, é no final do inverno. Aí já o plantio dela, o que seria indicado assim? O plantio dela, se você tiver irrigação e se não houver problema com geada, você pode plantar em qualquer época do ano. Muda de torrão. Agora muda de raiz nua, seria só no final do inverno. Aqui depois a gente vai mostrar como se produz uma muda de caqui. Olha. É o mesmo caqui. Interessante. E olha aqui os resquícios da semente aqui, ó. Aí a semente aqui, ó, tá vendo? Realmente, né? Então aqui, porque ele polinizou. Porque para formar semente, tem que polinizar e fecundar, né? O pólen da flor macho. O pólen da flor macho chega até o estigma, que é a parte fêmea. Ocorre germinação do pólen e crescimento do tubo polínico até o óvulo da flor fêmea. Aí aquele óvulo, o pólen cruzando com o óvulo, forma semente. E a parede do ovário, da flor, incha e forma a polpa do fruto. Os caquis do grupo Shibugaki, né, que é o pomelo, que é o taubaté, tendo semente ou não, são sempre taninosos. Ele não vai ficar chocolate, vai ficar sempre branco. Tendo semente ou não, né? Que é o caso do... Vamos pegar um pomelo mais verde aqui. Esse aqui é o pomelo, né? Esse aqui já tá mais maduro.
Ó, mesmo ele tendo semente, ó, a semente dele aqui, né? Sim. Mesmo ele tendo semente, ele não vai virar chocolate. Então Só esse aqui fica é o desse shibu, jeito, né? é o shibugaki, né? Esse aqui não, tendo semente ele fica chocolate. Então esse aqui quem que é? O rama forte é assim, Gyombo Kyoto. O pessoal fala o caqui chocolate. Mas ele só vai ficar chocolate se ele tiver semente. Se não tiver, ele fica taninoso também. E tem o grupo dos caqui amagaki, né? Que mesmo sem semente eles são doces. Que é o que vocês comeram ontem lá, o fuyu. Então, muita gente não conhece os tipos de caqui e não sabe como é que come. E assim, todos esses caquis podem ser plantados na nossa região aqui tranquilo? Pode, aqui na região sudeste, até no semiárido, né? Temos cultivo de caqui. O Dr. Paulo da Embrapa, semiárido, levou o caqui para lá e está produzindo maravilhosamente. E lá no semiárido 2 vezes por ano. O mesmo pé, com ótima produtividade, com o uso de tecnologia, certo? Então, esse daqui é um exemplo do caqui amagaki. Ele é sempre doce, tendo semente ou não. Então, ó, essa aqui tá até meio verdolenguinho, né? Aí, ó, você pode pegar. Docinho. Então mesmo ver um pouquinho verde, sempre vai estar doce, no caso. Dele nós temos o gocho, o fuyu. Esse aqui é o ponto bom para colheita. Tudo depende do gosto, né, do consumidor. Mas uma coisa negativa dele, repara para você ver que ele tem bem menos folhas do que os outros. São caquis mais frágeis, requerem mais região um pouco mais fria e são os primeiros caqui que os passarinhos e as vespas vêm comer, né? Vocês veem que esse daqui já está todo comido, ó. Né? Os outros a gente não via tanto comido. Ó, muitos passarinhos, as vespas, vêm direto, porque eles são doces, né? Não tem o tanino, que espanta. Ah lá, passarinho é bobo, né? Então, olha lá, vespa, olha lá, aquele lá com a vespa. Então, eles são muito doces. Então, esses tipos de caqui, muitas vezes você tem que ensacar os frutos ou ensacar o pé inteiro. Porque senão, se você lerdear, você não come nada, porque tem muitos fregueses, porque ele é mais gostoso, né? Então você pode colocar telas, né? E amarrar no tronco ou ensacar os frutos, para evitar o ataque de pássaros e vespas. Mas assim, em questão de doenças, Silvana, teria alguma... Ela é um pouco mais... Geralmente os caquizeiros são plantas rústicas, mas você pode fazer um tratamento de inverno, né? Com as cauda bordaleza, com a cauda sufocáusica. Em muitos casos é o que basta, não é uma planta que tem muito problema com doença, né? Essa cultivar é um pouco mais frágil que outras, né? Olha aqui, ó. Verde mesmo, Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ixi, tá cheio, né? Ó. Nas outras a gente quase não viu. A outra a gente não viu isso, né? Porque elas são doces. O tanino é uma estratégia de sobrevivência das plantas que espanta, né? Agora um comentário, uma coisa que eu vi ali, que ali é uma abelhinha, não é? Aqui nela aqui, ou é mosca, deixa eu saber aqui. Eu ia perguntar se é arapuá que tá aí. É arapuá, esse aqui é arapuá. Arapuá que tá aí mesmo. Esse aqui é arapuá mesmo. Não, aqui a gente viu arapuá e outros tipos de vespa, né? Arapuá é uma delas que ataca. Esse é grande, né? Pode comer esse, Vanessa. Qual? Esse daí você pode comer sem medo. Esse aí tá bonito, olha. Não tá mais. Ela tá com medo agora. Tô com medo. Eu também ficaria com medo agora. Mas assim, Silvana, na observação, no olho,
Você consegue diferenciar? Tem alguma coisa que diferencia? Tem o formato, né? O formato dos frutos é diferente. Ó, esse goxo aqui, né? Ele tem esses gomos e ele é mais chato. É bem diferente o formato dos outros, né? Que a gente vai colocar perto dos outros. Pode morder sem medo, Vanessa. E aí? Aí, fazer assim. Hã? Bom mesmo esse aí? Vou cortar pro cara. Esse é docinho. E olha que ele não tem semente, né? Ó. Não tem semente. Aqui era o lugar que ia formar semente, mas não formou. Vamos ver se Nossa, é bom tem mesmo, alguma hein? semente nele. Não, não tem. Mostra aqui, Cadê? moça. Não. Mostra aqui. Mas, Silvana, Então- no mercado a gente encontra todas essas variedades? Esses caquis doce, eles são mais caros. Eles são bem mais caros no mercado que os caquis mole. Você encontra, no mercado você vai encontrar desse tipo o fuiu. Mas ele é bem mais caro que o rama forte. Como é que é? Repete isso, pai. São os caquis gourmet. Mas são bons mesmo. Eu prefiro desse. Mas a maioria prefere, não sei se prefere, ou porque é mais Acho- barato, prefere do outro. Eu acho que é mais barato e falta de conhecimento às vezes também. Eu não conhecia não. Não sabem comer, elas compram esse caqui e esperam ficar vermelho, mole para comer. Aí perdeu a graça. Esse caqui é para ser comido assim, crocante, né? Então esse que aqui pegou já pra comer mesmo. Uhum. O outro não, o outro você tem que esperar ficar mole e vermelho. Esse daqui não, você já come. Ele verdolengo, né? Digamos assim. E não tem a pegada, né? É, não tem o tanino que amarra a boca. Né, das plantas podadas, Vamos lá. plantas bem abertas, chatinhas, né? Ó. Essa aqui mesmo já secou já, né? Aqui já. Tem uma doença assim que pode dizer que... Ela pode ter sido atacada por brocas, né? E aqui construiu a estufa aqui do lado, pode ter cortado a raiz dela. Mais opções. Né? Formato aqui delas. Bem aberto, né, Silvana? Pra tomar sol mesmo. É, mas é bom, porque é bem aberto, colhe na mão. Então tá. E bate sol, aí tem bastante produção. É que esse aí já tá acabando já, mas tinha mais frutos. Ele tá chocolate. Esse aqui, Esse aqui é o Roma Forte, ó. o comercial é assim no caso, É. né? Ele vai... Quer dizer, você manda pro comércio assim, na casa do consumidor que ele vai ficar assim. Por isso que você tem que fazer um tratamento nele, né? E por isso você tem que saber também, né? Que senão você vai fazer com o outro. Quer cortar com canivete? Já soltou, né? Tadinha, vai arrancando. Tá cheio de cochonilha. Aqui vamos tirar a semente daqui, né? Esse daqui é o doce, né? Então vamos lá. Então nós temos os caqui shibugaki, que o exemplo é o taubaté e o pomelo, que mesmo ele com semente ou sem semente, ele vai ser sempre taninoso quando verdolengo, certo? Eu tenho o caqui amagaki, que com semente ou sem semente, ele é sempre doce quando verdolengo. E eu tenho os caquis do grupo variável, exemplo do amagaki. É o fuiu, o goxo, fuiu hana. E tem os caquis do grupo variável. Quando ele tem semente, né? Quando
eles têm semente, eles viram chocolate. E quando eles não têm semente, eles são taninosos, quanto verdolengos, né? Então esses caquis taninosos, quando verdolengos, você tem que comê-los maduros, eles mole, com a polpa mole. Esse aqui é o rama forte que foi polinizado e fecundado. Então, ele virou chocolate porque ele tem semente, ó. Ó. Só que o defeito dele é que às vezes tem uma parte aqui que não tá achocolatada. Então, essa partezinha branca é taninosa. E essa daqui tá... Essa aqui, ó, tá vendo? Ela tem semente, ó. Por isso que ela virou chocolate. Aí, tá vendo? É uma delícia. O caqui variável, maduro, chocolatado. Mas muita gente pensa que caqui tá podre. E não é. Ele simplesmente se tornou chocolate. Então esse aqui é um chocolate verdolengo. E esse outro aqui é um chocolate maduro já. E tem o caqui quioto, que é do grupo variável, que ele tem flor macho no mesmo pé. Então os frutos são chocolatados por inteiro. Esse aqui não, esse aqui eventualmente ele cruzou com alguém, né? Algum macho que estava por perto. Os quioto, eles têm bastante flor macho no pé, então ele chocolata por inteiro. Que é desagradável, né? Você tá comendo o caqui e de repente se depara com um pedaço taninoso e amarra sua boca. Aí como que a pessoa vai fazer esse processo para, no caso, para tirar esse... Só tirar em casa, a pessoa comprou, tá... Não. O que você compra no supermercado já está tratado já. Ele já vem tratado do produtor. O processo de retirada de tanino, né, que chama destanização. Os que você compra no supermercado já vem tratado. Então ele já vai amadurecer por igual na sua casa. Agora, na sua chácara, em casa, você pode, para o guiumbo, que você pode fazer um tratamento com cachaça, com aguardente. Você colhe os frutos e borrifa com aguardente e cobre com um plástico para abafar, né? Aí depois de uns 2 dias você já tira aquilo ali e ele vai ter saído o tanino e muitas vezes ele tá crocante ainda, o guiombo, né? Ou você pode colher o rama forte, colocar um pinguinho de vinagre e cobrir também. Sempre tem que cobrir, porque o álcool e o vinagre, ele vai estimular um hormônio do amadurecimento, que é o etileno. E esse hormônio é favorecido por oxigênio, por isso que você prende ali, e calor. Tem que abafar, né? Às vezes, quando em dias muito frio, esses guiombo aqui, às vezes chega a colheita até junho, tá bem frio, você tem que colocar até uma lâmpada em cima para aumentar a temperatura, senão o tanino não sai. Agora, para nível comercial, você usa o gás etil, o carbureto, gás carbônico, aí são processos em escala comercial. Em casa você pode fazer com a aguardente e com o vinagre. Quando você falou em guardar, sempre local sombreado em casa, ou não? O sol seria uma opção? Guardar o quê? Ensacar eles, no caso, que você falou, colocar aguardente e ensacar. Ah, não, você colhe os frutos, pinga você borrifa o álcool, né? Ou pinga o vinagre e cobre com plástico. Mas digo assim, você pode deixar num local, por exemplo, no sol, não sombreado. Não. Sempre sombreado. Ou você põe dentro de uma sacolinha plástica e fecha a sacolinha e deixa num cantinho lá. Não muito fresco, porque se tiver muito frio, o tanino não sai. Se você deixar o seu caqui ficar nesse ponto no pé, que é o mais gostoso, você vai colher o caqui mais gostoso, mais natural, mas muitas vezes você não vai conseguir, porque o passarinho e as vespas já vão ter comido. Então você colhe ele nesse ponto que o passarinho não gosta, dos shibugaki no caso, e trata para comer em casa, né? Porque ele vai amadurecer no pé também. Esse aqui a gente colheu no pé, só que
A concorrência é A desleal. concorrência é muito grande. Então você colhe ele de vez, faz os tratamentos nele e deixa ele acabar o processo de amadurecimento em casa. Em área de viveiro, onde tem os saquinhos, todos juntos, que é uma área úmida, temos muito problema com moluscos, né? Caracóis, lesmas. Então, depois que colocamos galinhas, principalmente garnizés, que não estragam as mudas, o problema com os moluscos diminuiu bastante. E ainda a gente tem os ovinhos. Mas veja bem que é ovo pequenininho, porque o que a gente põe aqui são os garnizés. Aí fazer uma seleção para eles serem bem pequenininhos mesmo. E de preferência aqueles pevos, que tem a perninha curta. Aí ele vai ciscar pouco e vai estragar menos as mudas. É que a preocupação que o pessoal tem que às vezes limpa tudo mesmo. Mas tem que fazer o manejo, né? Quando você vê que está limpando tudo mesmo, você tira. Então vocês têm que tirar e colocar. E para os ratos, a outra solução, até filmei ali agora. É o gato. E viveiro é um lugar que atrai muito rato. Porque você tem semente, tem os adubos, né? Então o gato e os garnizés é bem interessante ter em viveiro. Nos pomares também. Em pomares a presença de galinhas é muito benéfica. Elas comem as brocas, né? Insetos, os moluscos, cochonilhas, tudo que tiver de inseto as galinhas vão comendo. Mas quando tiver com fruta, muitas vezes você tem que tirar, porque senão as galinhas vão comer sua fruta também. Então fazer o manejo, tudo é manejo, né? Muitas pessoas falam que não dá certo porque não faz o manejo correto. Você tem que colocar numa determinada época e tirar em outra. Só para controlar mesmo, né? Tá Hoje certo. mesmo a gente está em colheita de caqui, você tem que tirar as galinhas, senão elas vão picar tudo seu caqui. Legal. E vai ensinando, né? Ele caça o passarinho de rato e deixa na porta com de presente pra mim. Olha só. Mas eles não comem direito. Eles não comem. Eles fazem lá e vocês comer. Olha, o que é mãe? Olha aqui para vocês verem, olha a importância dos gatos no viveiro, né? Pegando o ratinho. Porque eles são ali. Olha lá. Arrumaram dono pra eles, né? Aí deixa sem comer, pra eles poderem vir. E a mãe... Agora nós vamos mostrar o processo de extração da semente e processamento da semente para a produção do porta-enxerto do caquizeiro, que é a parte mais difícil do processo. Por quê? Em primeiro lugar, a necessidade de ter as matrizes fornecedoras dos frutos onde vão ser coletadas as sementes. Então, qualquer viverista tem condição de produzir muda de caqui. Agora, os matrizeiros, é difícil o viverista ter os matrizeiros para coleta dos frutos. Então, nós, como um viveiro do governo, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, temos esse papel de manter as matrizes com qualidade genética e fitossanitária para o fornecimento de sementes de boa qualidade para os viveristas. Então, esse processo se inicia na manutenção das matrizes, né, mantendo as características genéticas e fitossanitárias. São plantas muito bem cuidadas, selecionadas. E a coleta de frutos é feita de maneira criteriosa, quando os frutos já estão granados, né, as sementes granadas, os frutos de vez. E para a retirada das sementes, os frutos são previamente tratados, forçando o amadurecimento do fruto por vários processos, né? Aqui usamos o carbureto, pode usar o gás etil e várias outras formas. Então, nós colhemos o fruto de vez, forçamos o amadurecimento, e aí agora, após os frutos moles, está sendo retirado a maioria da polpa
dos frutos, né? Mas mesmo assim, vocês podem observar, Vicente, pega só para mim uma você pode observar que a semente ela é envolta por essa polpa gelatinosa. E a semente, para melhorar a germinação, você tem que retirar a polpa, porque na polpa existem os inibidores de germinação. Por isso que as sementes não germinam dentro dos frutos. E essa gelatina, imagina só, como que eu vou tirar? Tenta tirar para mostrar para eles, Vicente, como é que é. Ó, como é que eu vou fazer? Ela é persistente, é uma gelatina dura. Não sai. Então, a necessidade... não sai a semente. E se você não sai daí, o que vai acontecer? Ela vai apodrecer e não vai germinar. Então, para a retirada dessa polpa gelatinosa, se faz o processo de fermentação. Quantos dias que está ficando aí, né? Então, Nê, quantos dias que essa semente com essa polpa fica em fermentação? 2 dias. Por que não pode ficar mais que 2 dias, né? É que daí ela já fica muito tempo aí também, né? Fermenta muito daí, né? Então tem que... Aí, esse processo de fermentação, muitas vezes gera aquecimento. E nós temos que lembrar que dentro da semente tem um embrião. Esse embrião que vai se transformar numa planta. E com o aquecimento, esse embrião pode morrer por aumento de temperatura. Então, você deixa o mínimo possível só para que a polpa se desprenda da semente sem matar o embrião. Se for agora puxar, ela vai sair, Silvânia? No caso? Sim, depois a gente vai mostrar. Essa aqui já está com muito tempo, né, Nê? Então, essa daí, o correto seria amanhã, mas a gente pode tentar mostrar alguma coisa, né, para ela. Ela vai ser bem mais fácil tirar a polpa desse fermentado do que quando você retira. Eu acho que dá para mostrar. Aí a gente vai colocar na peneira, né, e tirar na água. Vocês viram que aqui não sai, né? Quando ela é recém-retirada do fruto, ela fica bem colada, fica bem aderida à semente. Aí, quando ela está fermentando, aí já vai sair mais fácil. Fica por cima, né? Até se fica por cima, tem que levar lá por baixo. Então sempre tem que estar movimentando aí, cara. Se ela ficar paradinha em cima assim, ela não demora mais para... Aí já está formando um vinagre, né? Aliás, aqui nós produzimos um vinagre maravilhoso. Então não perde aqui não. Aqui não perde, né? Aí para consumir como vinagre, né, a gente vai fazer com mais higiene o processo. Mas é mais ou menos isso mesmo. A produção de vinagre de caqui. Inclusive tem características medicinais. Tem a telinha aqui. É só para mostrar. Aqui já vai lá quase sem casca, né? Porque se ficasse com muito volume aí ia ficar mais difícil. Só para... Vai soltar pouco, né? Aí se ela... Amanhã, só de mexer assim já saía, né? Sai quase todas. Mas você vê que já tá saindo mais fácil do que lá. Só de mexer assim já sai. É que essa aí não tá na época... Não tá no ponto ainda, né? Mas já saíram algumas, ó. Né? E aí vocês vão catando, não tá? Na verdade, quando solta toda, a gente lava todas de uma vez, né? Aí depois... Tá, obrigada, né? Tá bom, né? Aí depois... não acabou o processo ainda. Porque você tirou o excesso, mas ainda você tem muito inibidor de crescimento ali ainda. Então, essa semente tem que ter secas. São secas à sombra, sobre peneiras, sobre telas, né? Então, aqui, elas vão ser espalhadas, né?
Olha, você vê que tem essa capinha aqui, tá vendo? Essa capinha aí, uma ou outra ainda ficou. Essa capinha, às vezes, é o que basta para não germinar, tá vendo? Ó, ó. São estratégias que a planta tem para inibir a germinação dos frutos dentro dos frutos, né? Então, você tem, como viverista, que tirar para aumentar a germinação das sementes. Olha, tem várias com capinhas, né? Então, se você não tira, essas capinhas permanecem e a semente não germina. Aí as nossas galinhas chegaram. As nossas controladoras de pragas no viveiro. Vê que elas são pequenininhas e baixinhas, né? As perninhas curtas. Elas não estragam muitas mudas. Não vão para panela não, Silvana? Ah, elas são de estimação, né? São funcionárias aqui, né? Então aqui elas vão ficarem secas. E já tem alguma guardada na geladeira, né? Não? Semente? Ainda não. Ainda não. Aí, veja bem, nós estamos numa região fria, São Paulo. E já estamos no outono. E a produção de caqui é agora. Então, se eu colocar essa semente para germinar agora, elas vão até germinar, que ainda temos temperatura para germinação, elas vão crescer um pouco e logo vão entrar em dormência. Aí temos uma perda muito grande de plântulas. Então, retiramos, secamos e vamos armazenar essa semente em câmara fria, em temperatura por volta de 4 graus. No final do inverno, início da primavera, que vamos fazer a semeadura, os canteiros de germinação. Agora não adianta, não é muito válido agora, na verdade. Hã? Não é válido agora, então, né? Para fazer o plantio, igual você falou. Porque vai esfriar. A não ser que a pessoa esteja em região mais quente, ou tenha estruturas adequadas, né? Como no semiárido, né? Que o cultivo de caqui teve um sucesso muito grande, não teria problema nenhum você semear agora. Só não semeamos aqui, porque logo, logo as temperaturas vão abaixar bastante. E aí, essas sementes, como é que o viverista pode conseguir de vocês? Então, aqui, nós fornecemos sementes para viveristas, né? É só entrar em contato e reservar, muitas vezes reservar de um ano para outro, ou se tivermos disponibilidade, podemos fornecer. Aqui quantos dias mais ou menos fica secando aqui? Depende muito da semana, né? Às vezes num dia mais seco, uns 4 dias, né? 4, 5 dias. Se tiver mais ela tem que estar bem sequinha para você poder armazenar, porque senão ela vai embolorar. Aí nós colocamos dentro de garrafas e o segredo é você preencher totalmente o volume do vasilhame para tirar o máximo de oxigênio possível da vasilha. Porque a semente vai perdendo a capacidade de germinação devido à perda de reservas nutricionais que tem dentro da semente, para ela ter energia para germinar. E o processo de respiração é um processo de queima de reserva. Então, nós tiramos o máximo de oxigênio, então preenchendo, por exemplo, uma garrafa PET até a boca, bem fechada e deixando a temperatura por volta de 4 graus. Aí ela vai durar até setembro, outubro, com perda mínima de germinação. Depois do tratamento da semente, você vai desenvolver o porta-enxerto. Você faz a semeadura, transplanta as plântulas para os recipientes e o porta-enxerto ou o cavalinho cresceu. No final de inverno, você vai até a planta matriz, fornecedora dos garfos que vão formar a copa da planta. Então você vai na cultivar Fuiú, Rama Forte, no Quioto, no Goxo, Guiombo. Então você vai coletar ramos, isso no final do inverno, ramos de 1 ano,
com gemas bem formadas, né? Essas gemas bem formadas, né? Ramos de 1 ano. Sempre a gente vai perguntar como que você entende que a gema está bem formada. Tá gordinha. Gemas gordinhas, gemas magrinhas. Você opta por essas gemas bem formadas, né? Porque o que vai sair o ramo vai sair da gema. Então a gema tem que estar bonita. E outra, a gema não pode estar brotando. Ela tem que estar em dormência, que está bem fechadinha, né? E essa situação você vai ver no final do inverno. As plantas vão estar sem folhas e tudo mais. Então, no caqui você tem 2 jeitos de produzir mudas. Uma, onde você vai coletar garfos de ramos de 1 ano, sadios, sem pragas e doenças, né? Bem vigorosos, e vai tirar garfos e vai fazer enxertia por garfagem. Esse cavalinho, ele não está dormindo ainda. Nessa época, muitos cavalinhos vão estar até sem folha, porque o caqui é uma planta caduca. Agora nós estamos no mês de março, ela ainda não dormiu. Mas esse caule vai estar mais lignificado, ou as folhas vão estar vermelhas, amarelas, ou elas vão ter caído no final do inverno. A gente só vai fazer para mostrar agora. Então a gente pode fazer por garfagem no final do inverno, ou você guardar na geladeira esses ramos, tirar as borbulhas e enxertar na primavera-verão. Então agora a gente vai mostrar primeiro a garfagem ou primeiro a borbulha? Então vamos mostrar a garfagem agora. Com o Vicente aqui, que é o nosso enxertador. Usa o canivete, as ferramentas para produção de mudas tem que ser de boa qualidade. Porque ferramentas com lâminas ruins vão promover cortes mal feitos que podem levar à morte das mudas. Então a tesoura tem que ser de boa qualidade, o canivete tem que ser de boa qualidade para não danificar os tecidos. Bem afiado, né? Bem afiado e que o lâminas que não perca o fio. Porque às vezes você pode pegar até um estilete que é bem afiado, mas logo, logo ele vai perder o fio. E para você fazer 500, 600 enxertos por dia, você não pode ficar amolando, afiando o canivete a toda hora. Então, ele tem que ter uma lâmina dura que mantenha o corte. Só põe o microfone perto dele. Aí, pode falar, né? O máximo do garfo tem que ter de 3 a 4 gemas. Ele não pode ser muito comprido, senão ele perde muita água. Pode cortar? Pode. Você vê que ele não põe no chão, né? Tem que ter higiene também. A altura do enxerto máximo de 15 a 20 centímetros. Posso cortar? Pode. Vou fazer um corte em bisel. Um corte bem no meio do cavalo. Só vira um pouquinho de lado para não poder pegar em ângulo aqui. Não, vira do outro lado. Isso, certo. Pode. O outro no garfo. Um cortinho mais na ponta do garfo. Cuidado para não enxertar de cabeça para baixo. Aí que estava no mesmo diâmetro, né? Isso, é. O cavalo e o garfinho do mesmo diâmetro. O gema ficou igual mesmo, né? Aí depois, o que você faz agora? Aí eu vou passar uma fita agora para não entrar água e nem ar. Olha que ele pulou a gema, né? Você viu? A geminha ficou para fora. Dá 2 nozinhos também, que senão ele solta. Se você for usar aquele parafilme, às vezes, tem que amarrar com barbante e depois passar o parafilme. Aí a gente prefere usar esse fitilho aí, que ele já é firme. Esse fitilho você falou aquele
50 micras. 50 mil. A gente usa plástico para estufa de 50 micra. Saco de arroz é ótimo. Você pega aquele saco de arroz, porque mostra o movimento que tem que fazer. Tendo esse movimento aí, ó, é o que basta, ó. Tá vendo? Ó, Gravando agora qualquer coisa que... qualquer coisa que tem esse movimento, que ele vai dilatar e apertar, você pode usar. Até saquinho de arroz. Na hora do arremate tem que esticar. Puxar assim. Aí o saco de arroz tem Então, um lado de cortar também. Eu já ia pôr tudo grosso, do jeito que tava, já me muito interessante. Né? Então você pode usar aí, tem esse movimento aí para você. Pratinho, né? Vamos fazer agora um de borbulha. Estou discutindo. Então, esse canivete aqui, o Vicente faz com aquelas lâminas de serralheiro, porque serralheiro joga muita lâmina fora, né, que logo desgasta. E aquilo ali tem um aço duro. Então ele pega, molda ele no esmeril e depois vai fazendo o fio de um lado só. Você veja que é de um lado só. Canivete de enxertia é afiado de um lado só. E outra, não é dos dois lados, é de um lado só mesmo, fazendo um bisel. Com as pedras, né? Ele usa uns 2, 3 tipos de pedra para fazer isso. E o cabo pode ser de qualquer coisa. E essa orelhinha aqui é quando faz enxertia por borbulha, para levantar a casca, né? Então, isso aqui é ele mesmo que faz. Tem alguns suíços aí bons, mas isso aqui você faz aí 600 enxertos, 500 enxertos por dia e não perde o fio, porque a lâmina é dura. E tem que ter cuidado com higiene também, né? Não pode ficar picando fumo, descascando laranja. Aqui é o suíço. Esse é suíço, né? Aí, mostra aí, Vicente. O Vicente vai falar sobre os canivetes agora, vai. Esse canivete é eu que faço. Qual você prefere? Prefiro esse que eu faço. Um lado... Já patenteou, já... Já, não adianta, é esse que não. Um lado amola, o outro lado não. Mas aí, você explica por que você não amola, no caso. Pode me ficar mais perto, velho. Eu não amolo de um lado para poder você ter o guia para você cortar, ué. Aí ele faz o guia, aí você não desbastando o esmeril, ele vai dar um corte comprido. Aí por causa que você não desbasta de um lado. Sim. Mas aí o lado de corte você vai usar para baixo ou para cima? Sempre por cima, né? O lado... Depende se a pessoa for destro ou canhoto. Aqui no seu caso... Ele meu caso- já fez canivete para canhoto, né, Vicente? Canhoto. Já fiz para canhoto. Aí mola o outro lado. Então digo assim, Isso. o lado afiado, ele vai por baixo ou por cima? Qual o lado que ele vai? Ele fala aí na hora que você vai cortar a madeira. Do outro lado. Então mostra aqui, coloca em cima do galho que você vai fazer o desbaste. Aí, aqui eu não amolei. O outro lado que eu amolei. Então o afiado tá tá por em baixo. cima. O afiado Não, tá por compara- cima. Tá por cima. Por cima. Então o Por afiado cima. é aqui. É aqui em cima. Só pra entender mesmo. Então, o Isso, cara é por faz cima. errado lá É e- por cima. O lado de baixo não amola. Tá certo, pode ir. Porque senão ele vai entrar na madeira. Isso, né? vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira e não vai dar guia para o Vai corte. dar guia pro corte. O de baixo é só para direcionar o corte. Esse que eu ganhei, eu nunca fiz um enxerto com ele. Quanto será que custa isso aqui? Não tenho ideia. Você ganhou e não usa? Não, não Se uso. quiser, eu levo, Porque então, o pra você. corte dele não é igual esse aqui. Eu E ganhei de você presente, já eu não andou gosto. tentando melhorar ele, né? Já. Na verdade, deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui é japonesa, certo? É o Katsuni. Os engenheiros da fábrica lá do Japão vieram fazer visita para os produtores aqui no Brasil para saber quais os defeitos que eles acham na tesoura para poder melhorar a linha de produção lá no Japão. Então, quem vai dar a palavra final, se é boa ou não, são os produtores, são os enxertadores, são os podadores. Então, dessa empresa aqui, eles vieram aqui, né, Vicente? E visitaram a gente, visitaram vários fruticultores para saber o que você acha do peso, o que você acha desse formato que encaixa na mão, o que você acha disso e aquilo, para eles melhorarem lá. Isso sim é profissional, né? É que é ele que conta aí, né? Você viu o produto que você fez aí da lâmina, né? Então vamos lá, quer fazer o... Vamos lá. Agora o enxerto da plaquinha, como o Silvano Só o falou. microfone, segura. Pode
Como a doutora Silvana falou, guarda o material na geladeira, faz novembro e dezembro. Mas você tem que coletar o material dormente de ramos de 1 ano, como aquele que eu mostrei. E o enxerto da mesma altura, de 15 a 20 centímetros. Faz um quartinho. Tira um pedacinho. E tem economia de material também. Se fosse garfo, é um enxerto só. Como é placa, vai dar 2 enxertos aqui, ó. 3 enxertos. A vantagem de borbulha é que você economiza material de propagação. Entenderam aí? E o mesmo processo, amarrar para não entrar água e nem ar. Muito interessante. Deixa a gema de fora. Agora dilata, tá E vendo? puxa bem, é para dar 2 nozinhos para não soltar. E é só 2, viu? Não pode dar mais, porque senão... Vou conferir no YouTube. Aí aqui, no caso aqui dessa caninha, você vai ter que tirar depois? Fita depois, se o enxerto estiver grande, corta a fita. Corta a ponta também, Agora né? eu vou retirar a ponta para poder esforçar a botação. Então, essa retirada do broto é fundamental para quebrar a dominância apical da Pode planta. cortar. Quebrar a dominância apical e estimular a brotação lateral. Mas, por exemplo, agora uma pergunta. Por que não cortar acima ali de onde você fez a borbulha? Porque a planta precisa dessas folhas para alimentar a brotação do enxerto. Então você quebrou a dominância apical, mas eu ainda tenho energia aqui. Para você eliminar de vez mesmo essa parte de cima seria quando? Quando você perceber que tá... Quando a muda estiver grande. Será que tem alguma ali para mostrar? Acho que não é de caqui, mas dá para mostrar o raciocínio. Aqui já saiu o broto. E é o caso daqui, que vai sair o broto também. Quando a muda estiver grande, você vai rebaixando de acordo até chegar à parte final. Então, só para o pessoal entender. Aqui você fez um enxerto de borbulha agora, coloca o dedo. Isso. Fiz um enxerto de borbulha. Quando a muda estiver desse tamanho, de acordo que vai crescendo esse broto, você vai eliminando a parte do cavalo. Então, aqui já foi feito, né? Já foi feito. E aí saiu... Saiu o cavalo. Ficou só a copa, Aí você eliminou aqui, no caso, o cavalo. o cavalo. Só para o pessoal entender, porque assim, a gente quer ver... Deixa eu virar aqui. Ó, então, só para simular. Esse broto é esse que saiu aqui. Isso. E aí, quando chegou numa certa altura, você vem aqui e cortou. E eliminou a parte do cavalo tudo. Tá certo. Isso, quanto tempo mais ou menos acontece esse... 60 dias. 60 dias mais ou menos já tá grande já. Isso. Aí depois vem com a estaca, estaqueio. Coloca aí de apoio, né? Isso. E aí é o que vai apoio seguir. E amarra com a fita. No corte ali, quando você faz, põe alguma coisa, canela, alguma Não, coisa? não coloca nada. Não precisa de nada, né? Na uva a gente pinta com latex. Latex. É que uma uva tem mais doença que o caqui, né? A uva pinta com latex. Agora, o caqui não faz nada. Isso não parou também, né? É. Mas essa canela seria mais um desinfetante, cicatrizante, né? Pode colocar. Não, tá bom, gente. É mais isso mesmo. Pra o pessoal entender. E aí, ir pro campo mesmo. Quando que essa muda vai? Como eu sei que ela tá boa para ir pro plantio? O campo no final do ano, que é novembro ou dezembro. Que é a época de chuva. Nós vamos aproveitar a chuva mesmo, né? Isso. Tá certo. Peguei. Que é isso, Lê? Eu pensei que você tava guardando o ovo ali. Eu também achei. Ah, sem vergonha. Eu também achei que na verdade você tava guardando aí. Coisinha mais fofa. Deixa eu bater umas fotos suas agora. Calma. Ela tá chocando aí Ela tá mesmo. botando ainda. Então, mas ela tá botando. Ela já tá chocando já. Ela tá empirriada. É já que ela vai o começar a barulho chocar. dela. Empirriada. Minas é empirriada, viu? Minas é empirriada. Empirriada. Olha o barulhinho.
É, ela não tá Tá ficando muito... shopping. Ela tá ficando. Olha, tá nojentinha, tá já. Vamos lá.